Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu gravei aqui alguns vídeos mostrando que Ciro Gomes, assim que começou a crescer mais nas pesquisas, passou a ser atacado por bolsonaristas e também por gente vinculada ali ao PT. Mas ele recebeu alguns acenos, alguns afagos aí de outros políticos, inclusive Simone Tebet, Álvaro Dias, Alexandre Frota, Rodrigo Pacheco, e o Flávio Dino decidiu aqui fazer algumas críticas. Vamos ver se ele tem razão, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal. Nós alcançamos no dia 25 de abril 68 mil inscritos e eu agradeço a todo mundo que já está aqui. Então, se você puder deixar like, dislike, comentar, compartilhar, tudo isso é muito importante. Lembrando que no dia 1º de maio nós completaremos aqui um ano desde quando publicamos o primeiro vídeo. Pessoal, vamos começar então com o Flávio Dino, que foi divulgado aí um link dizendo que ele reprova o Ciro por críticas a Lula. E abre aspas, ele jamais será uma alternativa para a direita. Para o pré-candidato ao Senado, a postura do pedetista, vejam isso, além de não colaborar com o campo progressista, prejudica a ele próprio. Bom, Flávio Dino tem que entender de uma vez por todas que o Ciro não é aliado do Lula, eu tenho repetido isso aqui, e o PDT não é puxadinho do PT, simples assim. Logo, o Ciro tem liberdade para criticar os erros e contradições do Lula e do PT no poder, coisa que muitos parecem ter perdido, né, Flávio Dino? Agora, se o Ciro vai ser uma alternativa ou não para eleitores de direita, é que no Brasil isso é uma confusão que muita gente não sabe nem o que é direita, o que é esquerda, o que isso representa. A gente vai ver, o tempo dirá. Sobre o Ciro não colaborar com o campo progressista, eu postei nas minhas redes sociais uma dúvida que eu tive. E eu queria que o Flávio Dino me ajudasse. Eu postei lá: oi, Flávio Dino, gostaria de saber sua opinião sobre Lula e o PT estarem se aproximando de figuras como Pezão, Sarney, Eunice Oliveira, Gedel Vieira Lima, aquele dos 51 milhões em dinheiro vivo nas malas no apartamento, e outros políticos do tipo. E sobre o PT manter o presidente do Banco Central escolhido por Bolsonaro. Isso fortalece o campo progressista, Flávio Dino? Eu poderia citar outras coisas, mas não. Para uma parte, fortalece o campo progressista, sabe o quê? Se omitir, né, em relação aos erros do Lula, não pode criticar. O santo, a divindade Lula é incriticável, né? Negócio inacreditável, Flávio Dino, infelizmente, que até pouco tempo fazia algumas críticas, agora, né, tá aí rendido ao lulopetismo, que tá rendido ao sistema financeiro. Lamento, Flávio Dino é um bom governador, acredito que vai ser eleito senador e tem tudo para fazer um bom trabalho no Senado, mas nesse ponto aqui eu discordo dele. Agora vamos aqui para os acenos que o Ciro recebeu de políticos da direita, então, começando com Álvaro Dias. Eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo que está circulando. O Álvaro Dias foi entrevistado pelo Datena e ele disse algumas coisas interessantes. Eu quero até fazer uma reflexão a respeito de um ponto aqui. Então vamos lá acompanhar aqui o que o Álvaro Dias disse. Eu considero o Ciro, sem dúvida, um candidato de muito preparo, de muita qualificação, de muito talento. Ciro é incompreendido às vezes, porque, obviamente, ele tem profunda indignação, como nós, né, em relação a certas situações. E às vezes a indignação é parceira da revolta, né? E a revolta passa muitas vezes uma imagem de ação, mas o Ciro tem preparo, tem qualificação, tem vocação política, é bem intencionado, é uma pessoa qualificada e honesta. Então, eu acho que nós temos que valorizar os concorrentes, não é? Eu concorri com o Ciro em 2018, eu tenho que valorizar os concorrentes. É claro que sempre há discordâncias em relação a esse ou aquele posicionamento, há uma visão diferente sobre esse ou aquele problema, mas nós não podemos desqualificar as pessoas como se não existisse na atividade pública ninguém que mereça ser qualificado, não é? Porque aí nós estamos trabalhando contra a própria política, não é? Então eu, com muita tranquilidade e com tranquilidade de consciência, eu afirmo que o Ciro, sim, é um nome qualificado, que merece respeito, que merece ser visto, analisado, né, como um postulante à presidência da República que teria condições de conduzir bem o nosso país. Essa é a minha opinião a respeito dele, imparcial, tá certo?
essa é a minha opinião insuspeita, porque não milito nos quadros partidários que ele milita. Isso aqui é importante, não milita nos quadros partidários, ou seja, são de partidos diferentes. O Álvaro Dias é um nome forte dentro do Podemos, partido que até pouco tempo tinha Sérgio Moro como pré-candidato. Mexi aqui na câmera, eu vou continuar mesmo assim. Partido que até pouco tempo tinha Sérgio Moro como candidato à presidência ou pré-candidato. Aí o Moro largou o Podemos na mão, vamos lembrar. Foi lá então pro União Brasil e agora o Sérgio Moro não tem espaço nem para concorrer à presidência e tudo indica nem mesmo para o Senado. Se ele quiser de fato, vai ter que se contentar concorrendo e acredito que será eleito deputado federal. Isso aqui é interessante porque o Ciro Gomes, no evento de lançamento da pré-candidatura da Leila do Vôlei, a Leila Barros, ao governo do Distrito Federal, Leila que saiu do Cidadania e foi para o PDT, o Ciro, lá na entrevista que ele concedeu ali para os jornalistas, o Ciro elogiou o Álvaro Dias, disse que é uma pessoa que ele respeita, enfim, fez ali alguns afagos ao Álvaro Dias que agora resolve devolver. E é importante porque na política, às vezes você começa com pequenos gestos, com algumas palavras, a ensaiar aquilo que pode ser uma eventual aproximação em torno de um diálogo, que, se não acontecer, por exemplo, uma aliança no primeiro turno, não é fácil acontecer, não é tão simples assim, não basta um elogio, um afago, mas pode ser importante no eventual segundo turno do Ciro Gomes concorrendo, por exemplo. Hoje seria mais fácil o Ciro tirar Bolsonaro do segundo turno, isso baseado no retrato das pesquisas do momento. Mas no eventual segundo turno do Ciro contra Lula ou eventualmente contra Bolsonaro, a gente não sabe o que vai acontecer daqui até as eleições, são 5 meses, dá tempo de acontecer muita coisa. Não tenhamos dúvidas que esse tipo de aproximação e de sinalização é importante para o Ciro receber esse eventual apoio num possível segundo turno. Vamos pegar aqui então um trecho lá do Portal Metrópolis que vai dizer: durante sua participação na sabatina, Ciro foi o único presidenciável que Tebet poupou das críticas. Isso aqui não é pouca coisa. A candidata disse inclusive ser necessário chamar o pedetista para as discussões que envolvem a criação de nomes de consenso entre o eleitorado. Abre aspas para Simone Tebet. Não é só possível, como necessário. Acho Ciro Gomes um grande quadro, que tem a coragem de falar aquilo que pensa. Ele tem a grandeza de dizer e falar o que está em risco no Brasil. Ele explica e explica corretamente que o PT e Bolsonaro são dois lados da mesma moeda. E eles foram responsáveis por uma década perdida, defendeu então a parlamentar. E diz o Metrópolis que, em contrapartida, Tebet não poupou Lula e Bolsonaro das críticas. Vale lembrar que Ciro Gomes também tem feito aí alguns elogios em relação a Simone Tebet, dizendo que pensa diferente dela em relação a alguns assuntos, mas que é um quadro que tem que ser valorizado, tem que ser observado, que tem o seu valor. Agora, sobre o Ciro conversar com a terceira via, eu simplesmente não vejo problemas na conversa. Mas o Ciro defende mudança no modelo econômico e mudança no modelo de governança política. E mais, o Ciro Gomes está em terceiro nas pesquisas, bem à frente desses outros nomes que fazem parte da terceira via, que é Simone Tebet, João Dória e Luciano Bivar. A gente pega uma pesquisa que saiu recentemente, no cenário mais amplo, com os 3 candidatos, coisa que tudo indica não vai acontecer, Ciro tem 9 e o João Dória aparece com 3. A Simone Tebet tem 1 e o Bivar aparece com 0,2. Isso pegando a pesquisa Exame Ideia. Isso a gente pega a pesquisa feita pela FSB, contratada pelo BTG Pactual. Lá você tem alguns cenários. O cenário mais amplo, com 3 nomes da terceira via, coisa que tudo indica não vai acontecer, Ciro aparece com 9 e o melhor colocado da terceira via é João Dória, que aparece com 3. Se você pega um cenário em que eles colocaram apenas um nome da terceira via, Simone Tebet, você tem o Ciro marcando 13 e a Simone Tebet ficando com 2. Então não faz sentido o Ciro ir para essa conversa, nessa coisa da disposição de abrir mão da candidatura. Não faz sentido. O Ciro realmente está bem à frente. Agora, se eles quiserem abrir mão das suas candidaturas para apoiar Ciro Gomes, aí a conversa é diferente, mas tem que apoiar também essas ideias que o Ciro tem defendido de mudança no modelo econômico de governança, mesmo que você consiga fazer eventualmente ajustes. Eu já falei várias vezes, o Ciro defende cortar 20% de renúncia fiscal, aí se a terceira via propõe 15%, vamos chegar num acordo, isso aqui dá para ser conversado, mas aí, a manter o modelo econômico de governança que tá para mudar só o nome do presidente, Ciro Gomes já disse que desse jeito prefere não ser. Então o Ciro quer ser presidente para mudar.
E teve também Alexandre Frota, que tuitou logo pela manhã do dia 26/4. Eu só tenho visto Ciro Gomes apresentando plano de governo, discutindo questões importantes e apresentando ideias. Isso aqui também merece destaque, hein? O resto está assim, Lula calado, com seus 45%. Depende da pesquisa, Frota, porque essa que eu falei que o Ciro apareceu com 13 e que realmente a militância comemorou muito, o Lula aparece com 39 e o Bolsonaro aparece nela com 31. E diz ele aqui que Bolsonaro em campanha, mas não mostra nada. Vale lembrar também que Bolsonaro está em campanha desde que assumiu, né? Desde o discurso de posse, continuou dividindo o Brasil em vez de unificar a nação, sendo presidente de todos. Parece que quer falar só para sua bolha. E conclui o Frota dizendo que a terceira via não consegue se reunir nem para jantar. Realmente, tinha o jantar que estava aí marcado para ontem, mas o jantar foi cancelado. Eles não conseguiram se reunir para isso. E o Frota tem razão. Ciro Gomes está realmente insistindo em debater projeto e país. E o Alexandre Frota, que foi eleito no PSL de Bolsonaro, mas rompeu logo no começo do governo, é bom destacar isso, saiu do partido e hoje está filiado ao PSDB, que tem João Dória como pré-candidato à presidência. E para fechar esse nosso tour de acenos e afagos a Ciro Gomes, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso Nacional, é do PSD do Gilberto Kassab. Rodrigo Pacheco é aqui do meu estado, Minas Gerais. Disse o seguinte, um link de uma matéria. Com o cenário em Minas Gerais embolado, Pacheco diz que Ciro Gomes é um voto, vejam isso, muito óbvio, de alguém que está preparado, capaz. Ele disse isso em entrevista ao Público de Portugal e disse: considero Ciro Gomes alguém muito preparado e talhado para o cargo. Vale lembrar que ele fazia essa referência falando, das negociações do PSD com o PT em Minas Gerais, que não tem avançado. Eles brigam pela vaga ao Senado, o PT exige o nome de Reginaldo Lopes, o PSD fala que não, nosso candidato aqui é Alexandre Silveira, que é senador e quer tentar a reeleição. Então a situação aqui entre PT e PSD está bem complicada e o PDT trabalha com mais humildade. Fica aqui vendo o que vai acontecer e quer sim o apoio de Calil a Ciro Gomes e quer estar no palanque do ex-prefeito de Belo Horizonte. Agora, Ciro Gomes tem divergências e diferenças com todos esses, como o próprio Álvaro Dias ressaltou? Tem. Mas dependendo, é necessário que essa turma sente, se de fato quiserem mesmo derrotar Lula e Bolsonaro, para tentar buscar os pontos em que haja convergências, porque também existem pontos em que eles concordam, para tentar, vejam, tudo na base da tentativa, algum entendimento, para fortalecer o próprio Ciro Gomes, para tentar quebrar essa polarização e derrotar Lula ou Bolsonaro num eventual segundo turno. Então, fácil não é essa construção. A gente sabe que os políticos e os partidos nem sempre tomam a decisão baseada em melhor projeto, melhor ideia, tem muitos interesses envolvidos. Então não dá para criar uma expectativa se o Ciro vai ou não receber o apoio desses partidos. Mas aqui eu quero falar então com os eleitores que eventualmente estejam indecisos ou cansados desse negócio de votou no Bolsonaro em 2018 como protesto ao Lula, agora tem aí o Lula liderando e um voto também dado a ele como protesto em relação ao Bolsonaro. A gente precisa sair disso. E você não precisa gostar 100% do Ciro. Faz parte, não tem que adorar, ser apaixonado por político. Você pode discordar de uma ideia, de uma proposta, de uma fala. Faz parte, mas não dá para negar que o Ciro é alguém com experiência, que tem um projeto, que tem um histórico, ficha limpa e tem muita disposição e vontade, e me parece que coragem, até baseado no que ele já fez como prefeito, governador e ministro da Fazenda, coragem para, sendo eleito presidente, fazer diferente, porque se for para manter o que está aí, nosso país vai se afundar de vez. Então é necessário apostar num projeto e, como disse o Frota, o Ciro tem insistido nesse tipo de debate. Pessoal, então é isso, eu vou ficar bastante atento. Qualquer grande novidade eu trago para vocês aqui no canal Politizando. Valeu e até o próximo vídeo.